Olá pessoal, professor Lucas aqui. Vamos trabalhar hoje a quarta semana do PET número 3 de arte do sexto ano. Nós vamos conversar hoje sobre o teatro e sobre algumas questões relacionadas a essa linguagem artística que nós normalmente não paramos para refletir sobre elas. Uma primeira questão é sobre os profissionais que estão envolvidos. Quando a gente pensa no teatro, normalmente vem logo na nossa cabeça os atores atuando. Mas a gente já sabe que existe uma série de outras pessoas que contribuem para a construção de uma peça de teatro. Uma delas é o produtor. O produtor é um profissional que fica responsável em captar recursos para a execução da peça. Captar recurso é conseguir dinheiro para pagar tudo que for necessário para que a peça ocorra. Por exemplo, comprar os tecidos e depois contratar as costureiras que irão fazer os figurinos, comprar os materiais e depois os técnicos que irão construir o cenário, pagar os atores, alugar um local onde será executada a peça, pagar a iluminação, pagar a alimentação de todos os profissionais que vão estar envolvidos durante os ensaios, durante as apresentações. Então, o produtor é quem consegue o dinheiro para que tudo isso ocorra. Um outro profissional muito importante é o diretor. O diretor, ele tem a função de criar uma liga entre todos em todos os segmentos do teatro, entre o cenário, o figurino, os atores, a sonoplastia, a iluminação. O diretor vai estar por trás de todas essas coisas que estão acontecendo e ele tem a função de fazer com que todas elas caminhem na mesma direção e que juntas elas criem uma liga e consigam transmitir a mensagem que a peça se propõe a passar para as pessoas. Quando a gente pensa nos atores, a gente raramente pensa em como é complexa e longínqua a formação de um ator. O quanto se demora para se construir um ator. Demora-se anos. E isso ocorre porque para ser um ator, você precisa muitas vezes interpretar e dar vida a pessoas com personalidades totalmente diferentes da sua. E uma das características importantíssimas que um ator precisa desenvolver é a expressão corporal. A expressão corporal é sempre que a gente consegue transmitir uma mensagem usando apenas os nossos gestos e as nossas expressões faciais, né? Usando as nossas mãos e como o nosso rosto vai estar se portando. Isso é a expressão corporal, algo que se demora anos para se aprender e conseguir se dialogar com as pessoas através dela de forma assertiva e rápida. Vamos às questões agora. Número 1. Observe as expressões abaixo. Das 16 expressões acima, descreva as 5 expressões que mais te chamaram a atenção. Qual sensação elas te causam? Então, você vai escolher 5 aqui e vai descrever que tipo de sensação que ela causa em você, cada uma delas. Número 2. Observe as imagens. Após a leitura da imagem acima, descreva o que a pose de cada moça sentada na cadeira revela sobre a emoção dela. Por exemplo, a pose 1, desanimada, a 2, distraída, a 3, pensativa e a 4, animada. Número 3. Observe a imagem e leia o texto a seguir. No início do século XIX, o teatro era uma das opções favoritas de lazer de Edgar Degas. Pintor, gravurista, escultor e fotógrafo francês, ele tinha seu ateliê próximo do teatro de balé da Ópera de Paris, que se apresentava na época. Fascinado pelo movimento do corpo, o artista gostava de observá-lo em atividade e em repouso nos ensaios das bailarinas e nos palcos também. Degas registrou mais de 1.500 obras com o tema bailarinas. Podemos afirmar, observando essa obra, que, letra A, na obra, muitas bailarinas estão em pose de descanso devido à sua postura corporal. Quando a gente olha, principalmente, as bailarinas no fundo, e algumas estão sentadas, algumas no canto esquerdo, estão descansando, repousando.
Então, a resposta é a letra A. Nós vamos ficando por aqui. Semana que vem, estamos de volta. Bons estudos e até lá.